Olá, pessoal. Vamos falar sobre aquelas estratégias de reta final. Eu estou gravando exatamente no dia 11/5, a prova está prevista para o dia 28, a prova da segunda fase da LMG. E vou falar para vocês aqui do consultor legislativo, não é? Área 5, que é exatamente a área dos DH, Direitos Humanos e Segurança Pública. Beleza? Bom, eu não sei se me apresentei no primeiro vídeo, vocês me desculpem, mas eu vou falar. Meu nome é Júlia Andrade, sou professora de discursivas há mais de 2 décadas para concurso e já trabalhei em muitos concursos em que houve prova discursiva, né, de segunda fase. Então, atenção, vamos lá. Primeira questão que eu preciso agora, exatamente nessa fase de reta final, para eu recuperar fôlego, para que eu possa me reorganizar e ter uma estratégia bacana de estudo, que eu preciso considerar é o seguinte. Primeiro, entender a dinâmica das provas. A gente tem uma segunda e uma terceira etapa, que são provas escritas, de fato. Geralmente, essa segunda etapa aqui, essa terceira etapa, melhor dizendo, tá? A terceira etapa é a etapa em que o pessoal tira notas mais altas, por quê? Primeiro porque aqui há uma concentração de normas, tá? Aqui é concentração normativa. Exatamente nessa etapa, a gente vai ter aqueles chamados exercícios típicos da consultoria, que é exatamente o aluno ter que fazer, o candidato ter que fazer um parecer sobre um programa, né, uma política pública, um dispositivo de uma norma, analisar a constitucionalidade, a legalidade, os aspectos jurídicos envolvidos e tal. Então ele fica mais normativo. Essa parte, os textos são mais extensos e é mais normativo. A parte de conhecimentos específicos, que é a que nos interessa tratar exatamente nesse momento, ela vai fazer o quê? Você tem que ficar esperto porque é uma parte mais conceitual. Então, quando a gente pensa todo o rol biográfico que está previsto, né, para a área de segurança e direitos humanos, o que você tem? Você tem ali artigos, você tem livros, você tem muita norma, não é, envolvida. E aí o que vai acontecer? A banca, na verdade, ela vai mais para a parte conceitual. Então, aquilo que é mais acadêmico pesa mais nessa fase. Eu não estou querendo dizer com isso que a banca não vai trabalhar leis, até porque, como a nossa área, não é, de segurança pública é uma área, vamos dizer assim, estratégica, uma área estatal, uma questão assim, que vai envolver instituições que são próprias do Estado, então você tem mais prestação de serviço público. E aí você tem mais normas, é uma área mais sensível, há um conjunto muito robusto de normas. E o interessante, né, é que mesmo com essas normas, quando você for estudar, procure estudar a base da norma, o objetivo daquela norma, os princípios que a regem, tá certo? Para que você não perca os elementos iniciais. Eu sempre falo para as pessoas que é o seguinte, olha gente, prova de consultor, né, você tem que ter cabeça de consultor. Consultor, tá certo, legislativo, ele não tem solução para tudo, mas ele tem saída para tudo. Ele tem sempre um discurso de mitigação. O que vem na cabeça do consultor? Sempre a norma de cima para baixo, né? Pensar a Constituição primeiro, tá certo? Ou seja, ou que estiver acima, depois descer até um plano mais restritivo para analisar alguma coisa. Por quê? Porque se você souber o basicão, por exemplo, dentre essas 5 questões aqui, né, a gente pode destacar uma ou outra que talvez você não vai saber mesmo o conteúdo, e não é porque você não estudou, é porque é muita coisa para poder dar conta. E a banca não é louca, ela não está ali jogando aquele meio milhão de assuntos porque ela tem certeza que você vai acertar. Então, em tese, alguma coisa você vai perder. Porém, você tem que ser esperto nessa perda, não é? De que forma? Ah, caiu lá uma teoria muito restrita e você não se lembra, não lembra qual foi a crítica que o autor X fez, a concepção, a forma como os direitos humanos são retratados no Brasil, etc. Mas se você tiver uma base principiológica bem bacana, te ajuda muito, porque você consegue responder alguma coisa, e a gente quando se apega a princípios, né, as bases de todos os assuntos, a gente passa a ter comportamento de consultor mesmo, tá? E eu tô falando isso porque mesmo os exercícios da segunda fase são exercícios muito de você justificar alguma coisa, de você analisar alguma coisa, porque eles têm perfil mesmo de consultoria. Quando chegar na terceira etapa isso é mais evidente, mas ali já é feito um funil um pouco maior, tá certo? Você tem um funil um pouco maior aqui. E como eu disse, as notas da segunda etapa são notas baixas. Em geral, são notas baixas, tá?
Não tô querendo dizer assim, que a galera não estará preparada, mas em tese são notas baixas. Em geral, as notas da terceira etapa, que tem trabalhos mais focados na consultoria em si, são notas bem mais altas, por uma série de motivos. Primeiro, que o cara ganha tempo para estudar daqui para cá. Segundo, porque realmente há um afunilamento, mesmo no processo de seleção. Então aqui vem uma turminha mais robusta, né? E terceiro, pela característica. Quando você trabalha com justificação, você trabalha com parecer e tal, já vamos dizer, a dinâmica textual é um pouco mais fechada, tá bom? E o aluno aqui ele pode justificar com vários artigos que ele quiser. Então ele pode, se ele quiser justificar alguma coisa na doutrina, na lei, né, na jurisprudência, ou seja, o que couber e ele conseguir montar uma boa justificativa é o que está valendo nessa fase aqui, tá? Tudo bem? Então vamos lá. Para a gente entender melhor, então eu expliquei aqui o que pode acontecer com a prova, expliquei para você, não é, o desempenho das pessoas não tende a ser um desempenho tão alto assim, não tende, tá, gente? Pode ser que seja depois disso tudo que eu falei que as pessoas refaçam o mapa de estudos delas, mas eu acho muito difícil. O pessoal realmente se perde aqui um pouquinho, né? O pessoal tá tendo uma assistência um pouco mais dedicada, acaba chegando melhor aqui. Quando eu falo assistência dedicada é informação, tá? Não é alguém que fique mastigando conteúdo para você, porque isso é uma das coisas mais atrasadas que tem num concurso de legislativo, uma vez que você é que precisará pensar na hora da prova. A banca vai trazer desafios para você pensar o que você está lendo, tá bom? E ali não tem coach, não tem nada que possa te socorrer na hora. Se você pegou tudo mastigado, fica tudo mais difícil. Então, o que você faz aqui? Primeira questão, gente, eu vou falar assim, pra gente não se dar mal, tá? Já que é uma tendência de notas baixas aqui, pra gente não se dar mal numa fase como essa, é a gente pensar os critérios avaliativos. O que você tem em mãos e o que você não pode perder, tá? Ora, você vai ter uma avaliação de conteúdo e expressão? Vai. Mas você vai ter uma avaliação também gramatical, que consome metade, não é que ela vai valer metade dos pontos, mas ela pode consumir até metade do valor de cada questão. E essa avaliação é rígida, bem rígida, a tal ponto de que essas questões aqui são curtas, essas daqui não, a da terceira etapa são questões extensas, mas as questões aqui do grupo de 5 são questões curtas. Aí você imagina que numa questão curta, por exemplo, você vai usar menos vírgula, sim, por conta da estrutura da questão. Então a banca reservou para pontuação apenas 0,5 ponto. São 5 questões, então você tem lá Q1, né, Q2, Q3, até Q5. Então você perde 0,5 aqui você perde 0,5 aqui, mais 0,5. Ok. Mas vai ser mais difícil você perder em pontuação. Normalmente você vai perder em quê? Normalmente você tem perdas de ponto robustas nos elementos de clareza, de coesão, de progressão textual, né, nos elementos do campo sintático. Por quê? Porque organizar texto curto e ser claro, ou seja, você conseguir expressar algo que de repente demandaria muita explicação para ficar claro, porque são textos analíticos, mas você vai ter que apresentar essa análise de forma sucinta. O que acontece? Você começa a perder ponto sintaxe. Então você tem aqui, por exemplo, uma perda de um ponto, aqui mais um ponto, aqui mais outro ponto, tá? Então, vamos supor que você acabe perdendo um pontinho em cada uma. E aí, quando você olha, isso eu estou sendo otimista, tá bom? Então, olha só, 1, 2, 3, 4, 5 pontos e meio, né, perdidos aqui com a parte gramatical. Isso eu estou sendo otimista. Geralmente é bem mais do que isso, bem mais. Então, por exemplo, numa questão, né, valendo ali 30 pontos, você pode acabar perdendo uns 3, 4 pontos só com a gramática, tá certo? Para ser assim, verdadeira. Então, gente, não subestime a gramática. Quando a gente trabalha com texto curto, você só precisa saber das informações essenciais, os elementos são mais usados, os conectores mais usados, o texto tem que ter progressão, porque a banca vai analisar, então isso pesa. Não obstante a questão gramatical, o que a gente tem que pensar? Aí usar a cabeça na hora de estruturar o material agora, ou seja, antes da prova, até chegar lá, você tem que estruturar o teu estudo. Muita gente faz isso aqui, ó. A pessoa vem para cá para a bibliografia sugerida, começa a mandar ver isso aqui tudo pela ordem em que a banca apresentou, a ordem que a banca apresentou. O problema é que isso aqui está apresentado em ordem alfabética, tá? Se você olhar a ordem alfabética, B, né? E por aí vai. A questão é que você não pode estudar assim.
não dá certo, tá? Você perde muito tempo. O que você vai fazer? Primeiro, né, se você não conseguiu se organizar, eu já te falo, faça uma organização horizontal primeiro. Você vai separar material, pegar tudo que está aqui, colocar em pastas diferentes. Então você vai separar a área de direitos humanos primeiro da área de segurança. É claro que uma área está junto com a outra, né? Há pontos em que elas vão se encontrar, tá certo? Mas em geral você tem documentos aqui que são bem típicos de área. Quando você fizer a separação, por exemplo, dentro dessas áreas você vai ter secção. Na área de segurança pública você tem vários assuntos ali dentro, né? Segmentados. Na área de direitos humanos também, você tem vários segmentos, tá? Então, depois que você. Aí você vai então dividir aqui esses segmentos para você tratar, né, de cada assunto. Então, aqui vamos supor, você resolva trabalhar com direitos humanos segmentado mesmo, socialmente. Você vai trabalhar com os direitos da mulher, né? As questões do racismo, questão LGBT, LGBTQIA+, etc. Então você vai trabalhar os direitos humanos nessa esfera. Quando você separar também isso dessa forma, você vai verticalizar. O que é verticalizar? Eu vou começar do que tem mais geral, do que está mais geral para o mais restrito. Então, não precisa ser uma verticalização dentro do cartesianismo jurídico, não. Pode ser uma verticalização do geral para o restrito. Então, eu começo lá do geralzão, do mais alto. Vou pegar, por exemplo, né, aqui exatamente essa... Vou pegar a Declaração Universal dos Direitos Humanos, certo? Então, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, eu começo por ela. Depois eu pego a cartilha do Alto Comissariado, né, das Nações Unidas para os Direitos Humanos. Mas depende do que eu estou estudando, porque a cartilha que colocaram aqui é que vai tratar da questão da orientação sexual e da identidade de gênero, por exemplo. Então, você já coloca aqui embaixo essa cartilha, tá? Aqui da ONU. Depois você vai pensar Constituição Federal, porque vai afunilando, certo? E aí, quando você pensa Constituição Federal, você vai pensar ali não só pelo artigo 5º, mas tem que voltar um pouquinho antes. A gente tem lá o artigo 1º, que são os princípios fundamentais da República, artigo 3º, objetivos fundamentais da República, que você vai ter algum tipo de dispositivo, né, ou seja, de inciso, que vai bater na sua área. Então, você tem que fazer esse tipo de estudo. Então, vamos supor, vou aqui dar nome aos bois. Primeiro eu vou pegar isso aqui, ó. Eu vou ter algumas percepções. Veja que a banca colocou direitos humanos em primeiro plano. Isso aqui não tem a ver com ordem alfabética. No caso de vocês, só está colocado em ordem alfabética muito por acaso. Mas a gente olha outras áreas aqui em que a banca, você nota uma prioridade, entendeu? Então veja que a gente está no momento em que eles devem priorizar um número maior de questões voltadas para DHs. Você tem 5 questões, pode ser que os caras tragam ali 3 questões de direitos humanos, basicamente, e 2 questões de segurança pública. E a gente também está no momento, gente, por conta do multiculturalismo, de muito reconhecimento, não é? De direitos que foram alijados, de grupos que foram colocados em segundo plano, que é a proteção de direitos de grupos socialmente vulnerabilizados. População LGBTQIA+, veja que a banca prioriza as mulheres, não é? Crianças, os povos e comunidades tradicionais. Hoje é muito importante você colocar povos e comunidades tradicionais, por exemplo, num primeiro momento. Por quê? Por conta do ano. O ano começou pegando fogo lá em relação aos Yanomamis, tá? E a gente acabou surgindo um ministério, né, dos povos indígenas no Brasil e tal, é uma novidade. Então isso chama atenção. Isso que é muito atual chama muito atenção. Políticas para mulheres, né, de segurança, de direitos humanos de mulheres, sempre questão de concurso público, hein, gente? Sempre, sempre. É muito raro isso não cair. Eu lembro que em 2021, quando os concursos voltaram, né, depois do período ali de desmame da pandemia, vamos dizer assim, da reclusão, vamos dizer, né, do isolamento social, o que acontece? A maior parte das questões que apareciam em concurso público tinha a ver com mulheres. Por quê? Porque o isolamento social, em muitos casos, colocou muitas mulheres em contato com os agressores, né, com seus agressores. E aí você tinha as delegacias online, melhoraram, né, formas de a pessoa fazer ali uma denúncia, etc., né, sabendo dessas vulnerabilidades, tá, que elas não podem parar. Então você tinha isso. Você tem, por exemplo, muita discussão envolvendo gênero e raça, não é? A gente tem muita discussão nesse sentido.
Então, exatamente a proteção de direitos de grupos, eu estudaria dessa forma, pegaria direitos humanos e faria um mapa, exatamente, eu faria minha verticalização dessa forma. Ah, vamos supor que eu pegue, exatamente, vou colocar aqui, ó, LGBT, o QIA+. Porque tem uma série de questões envolvendo essas políticas. E aí vai entrar, gente, bem ou mal, o racismo entra junto, porque muita coisa que você vai ler para LGBTQIA+, vem do racismo, tá? Vem do braço, né, da extensão das normas antirracistas que vão aqui bater aqui. Então o que eu faço? Eu preciso saber sobre a Declaração Universal, certo, dos Direitos Humanos. Saber sobre ter alguma base, né, de algum artigo dessa declaração que vai sustentar a questão da igualdade, que vai envolver mulheres, né, o povo preto, vai envolver os gays, etc., os trans. Então, por exemplo, a questão da igualdade de indignidade, tá certo? E direito de todos os seres humanos. Então você tem isso lá, aqui. Aí você guarda essa sentença. Por que é importante você guardar? Para no momento de análise de alguma política pública, você sustentar a partir dessa justificativa, tá? Aí depois você coloca lá exatamente a cartilha do Alto Comissariado das Nações Unidas para Direitos Humanos, que vai trabalhar essa questão, né, da identidade de gênero e vai trabalhar a questão da violência contra a população LGBTQIA+, porque ela é cheia de recomendações. Então você tem aqui a cartilha, né, do Alto Comissariado da ONU. Então vamos colocar assim, das Nações Unidas. E aí você para aqui para tu ler, porque você precisa entender exatamente aquelas 5 recomendações que são feitas ao país, né? E depois, como que a Constituição está preparada para o acolhimento, né, dessas questões internacionais? Como é que ela está preparada? Aí você vai lá também na base da Constituição. Como eu falei, não é só colocar artigo 5º. Você entender coisas às vezes são bem próprias da questão da república. É que eu falo para as pessoas. As pessoas às vezes querem ser servidoras públicas e elas são anti-direitos humanos. O que você está fazendo no serviço público? Nada. Não faz menor sentido. Se o teu serviço é regido por uma norma, que é a Constituição Federal, você é um braço do Estado na consecução dessas políticas. Não tem jeito, né? Certo? Não dá para inventar. Senão você tem sérios problemas ali dentro. Né? Pode trabalhar para iniciativa privada, mas não para serviço público, não cabe. Então você tem lá, por exemplo, o artigo 1º, né? Gente, princípio fundamental da República. A sua instituição, o seu poder legislativo, ele é munido de instituições republicanas, não tem jeito. E aí você tem lá no inciso 3º desse artigo o quê? A promoção da dignidade da pessoa humana. Quer dizer, isso aqui vai apenas corroborar, né, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, vai apenas corroborar. Certo? Se você puxar um pouquinho, além dos princípios, né, que estão ali na Constituição, puxar um pouquinho para o artigo 3º, você vai trabalhar os objetivos. Para que é feita a República? Qual que é o objetivo dela? Então tem vários objetivos e você vai encontrar o que? A promoção do bem-estar de todas as pessoas sem discriminação, tá certo? Sem preconceito, sem discriminação, de qualquer tipo. Então aqui é a questão do bem-estar. Inclusive a finalidade, quando você pensa em administração pública, né, indo um pouquinho na parte funcional da República, você vai encontrar a administração pública feita para o bem-estar do cidadão, tá? E a República é o que há de maior, né? É o bem-estar sem discriminação. Pronto, cabeça de consultor é isso. E aí você pode ir puxando para Minas Gerais, como que isso é complementado em Minas, como isso é pensado, tá certo? Beleza. Quando você observa como os direitos humanos são acolhidos institucionalmente no Brasil, todo consultor, gente, ele tem cabeça de causa, ele estuda fenômenos de causa, ele tem o fenômeno em si, o que causou determinado fenômeno jurídico que está sendo analisado, e ele analisa os efeitos daquilo, as consequências, ele tem que sopesar na argumentação dele essas questões. Como eu falei para vocês, consultor não tem solução para tudo, mas tem proposta de mitigação. Então ele vai olhar como mitigar os problemas. Né? E ele vai trazer essa mitigação de onde? Também de instrumentos institucionais. Aí você tem lá na tua bibliografia aqui embaixo, né? Para você entender as causas, você pode, por exemplo, baixar o Atlas da Violência. E dentro do Atlas da Violência, você vê que o de vocês tem uma dinâmica um pouquinho diferente dos outros consultores, certo?
Porque no Atlas da Violência, o que, que você vai achar? Você vai achar as causas, tá certo? Que motivaram aquela violência e a natureza delas, tá bom? Então a gente está lá previsto para nós. Eu acho que o Atlas da Violência está previsto lá de 2021, tá? Depois vocês confiram lá, por gentileza. Existe um infonográfico de 2022 que vai tratar da violência contra a mulher. E aí eu vou chamar a atenção de vocês o seguinte, item 13.1 do edital fala sobre atualização, hein, pessoal? Item 13.1.1 também vai falar sobre uma atualização desses documentos aqui em relação ao que, vamos dizer assim, a uma versão mais nova, tá certo? Então, vocês não podem ficar só achando que o que vai cair para vocês aqui é o que está aqui nessa bibliografia sugerida. Eles deixam bem claro isso, o que ali é uma sugestão. Não é à toa que o Anuário Brasileiro, o Anuário, dica, hein? O Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que está previsto aqui na bibliografia sugerida, salvo engano, de 2021. Mas nós já temos o Anuário de 2022. E esse Anuário de 2022 vai falar sobre os povos da Amazônia, tá? Porque ele é produzido, né, com base no que aconteceu em 2022, tá certo? O que você não tinha em 2021. O de 2021 bate bastante em cima, por exemplo, né, aqui do fenômeno da violência ligada à população LGBTQIA+, sim, de fato. Mas você não deixe de visitar o Anuário 2022. Assim como o Atlas da Violência, o de 2021 também, ele bate bastante na questão LGBTQIA+, tá certo? O Atlas da Violência pega tudo. Mas você já tem um infonográfico, ou seja, uma imagem, né, um gráfico ali para já começando a entender a violência contra a mulher por causa do dia 8 de março, já produziram, tá? Então chama sua atenção para isso. Não deixe de observar. E aí, nesses mapas, né, nessas pesquisas, Atlas da Violência, Anuário Brasileiro de Segurança Pública, você vai entender os fenômenos que estão por trás, que causam aquele fenômeno. Por exemplo, será que houve aumento da violência contra a população LGBTQIA+? Né? Será que houve aumento da violência contra, né, as populações pretas no Brasil, pardas e pretas? Então você vai observar o que acontece ali. E os efeitos disso, de certo modo, tá? O que acontece com essa violência? Ela culminou em morte? Ela gerou, por exemplo, punição dos agressores, ou eles ficaram impunes? Então você tem sempre que analisar essa questão. Qual é a natureza dessa violência, né? Quais são as faixas da população, se é a população urbana que sofre mais violência, por exemplo, a população LGBTQIA+, se são os bissexuais, se são os gays mesmo, né? Vamos dizer assim, os homossexuais, né, de modo geral, se são as trans, então quem é que sofre mais essa violência? Então existe aqui também todo um mapinha sobre isso. Qual a escolaridade das pessoas envolvidas são vítimas desse tipo de violência? Então você sabe a causa, você sabe a natureza, sabe os efeitos. E a mitigação? Aí, consultor também tem que ficar atento, né, na hora de você estudar, você pode fazer essa separação, tá? Trazer o processo de mitigação dessa violência, apontar os meios, por exemplo, olha só. Você pode ir lá no Código Penal, procurar, por exemplo, né, ali por situações punitivas que estão associadas a crimes contra essa população que você está analisando, tá certo? Você pode observar, por exemplo, a gente teve uma alteração na lei do racismo, né? A lei do racismo, houve a inclusão da criminalização, né, dentro da lei do racismo, assim, a inclusão da discriminação contra a população LGBTQIA+, aqui na lei do racismo. A STF decidiu isso. Se eu não estou, salvo engano, foi 2019, 2020, tá certo? Então, hoje você tem o enquadramento dentro da lei do racismo exatamente da criminalização, né, ou seja, de atos criminosos cometidos contra a população LGBT, tá? Então você tem que ir procurando quais são será que a nossa mitigação é punitiva? Será que nós temos algum processo educacional? Houve alguma mudança no Ministério, né, dos Direitos Humanos, por exemplo, cidadania? Houve alguma mudança de dinâmica em 2023? As ações afirmativas voltaram, né, a importância delas? Existe algum tipo de programa de proteção, tá?
Então, por exemplo, tem lá o Programa Nacional de Direitos Humanos da população LGBTQIA+, voltou esse programa, houve queda, quando houve queda, então você tem que fazer isso. Você pode fazer o seu estudo dessa forma, tá certo? Ou seja, pegando. Se você também quiser organizar a sua verticalização, não pela norma mais geral, mas tu quiser organizar a sua verticalização, não é? Por causas, tá? Você pega primeiro o fenômeno, desculpe, deixa eu organizar aqui. O fenômeno da violência, porque aí você vai juntar as duas coisas, tanto a segurança pública quanto direitos humanos. Aqui tu coloca aqui o fenômeno, tá? Ou o grupo, né, que é atingido. E eu começaria exatamente pelas pesquisas, né, pelo Atlas da Violência, começaria pelo Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Então ali eu segmentaria, observaria que as políticas de proteção de direitos humanos iria dessa forma aqui, analisando o que aconteceu com cada um desses grupos. Então analisaria as causas, as consequências dessa violência, que são seus efeitos, tudo bem? E aqui você vai ter os meios de mitigação. Então lembrando que a mitigação, gente, ela passa pela prevenção e pela responsabilização. Aí eu olho quais são as normas nacionais ou internacionais que são preventivas e vou lá, tomo nota e associo. O que eu tenho de responsabilização em relação àquele, né, a quem comete crime contra o meu público-alvo? Então eu tô falando isso para você porque quando você começa a sistematizar, você começa a notar que vai ter muita repetição, tá? Muita repetição dos assuntos, de certo modo. Por quê? Se você pegar, por exemplo, a questão do racismo, ele vai encontrar guarida em quase tudo isso que eu falei. Você pegar a Declaração Universal de Direitos Humanos, né? Vai trabalhar a igualdade e dignidade aí em relação aos direitos. O racismo é uma forma de ferir essa declaração. Dentro da cartilha do Alto Comissariado, você tem a questão da proteção. Aí tudo bem, lá está falando mais da proteção aos LGBTs. Mas quando você joga para a Constituição Federal, os princípios republicanos, objetivos da República, o próprio artigo 5º, né, você vai ter uma série ali de elementos, né, que vão trabalhar o racismo. Perdão, trabalhar tudo que poderia evitar o racismo, tá? Em termos de prevenção. Aí você tem, por exemplo, a retomada, por exemplo, das ações afirmativas. Tem que entender por que existe cota. Muita gente não entende, né? A pessoa fica ali brigando por direitos sem entender o que é o processo. Então, é uma vergonha. Tem umas coisas assim que eu falo, gente, tem que ler, parar de ficar vendo videozinho e ler. Né? Vocês têm que pegar, vocês vão ser consultores amanhã, tem que pegar as normas e tentar entender. Porque não existem paixões na consultoria pública, tá? Na consultoria legislativa. O que existe, o cara, por exemplo, chega lá para você com uma encomenda X, gostando ou não gostando daquele deputado, gostando, né? Você vai ter que ir ali dar um parecer para ele, certo? Sobre aquilo que ele está propondo, etc. E por aí vai. Então você tem que pensar nisso. Existe algum plano, não é? Aqui na questão, por exemplo, da prevenção, algum plano nacional de promoção da cidadania, seja em relação ao combate ao racismo, seja em relação à promoção de direitos humanos das pessoas LGBT. Então pense sempre assim de âmbito nacional para você puxar para Minas. E aí você olha o cenário mineiro. Como que aquela população, a violência atinge aquela população dentro de Minas Gerais, particularmente falando. E aí você vai começar a ver que muita coisa se repete mesmo, tá? Se repete mesmo. E vai ficar bem mais fácil. Aí você vai falar que vai fazer uma prova discursiva com muito mais segurança, tá bom? Então, pessoal, é minha dica, meu conselho, cuidar do teu português na hora de você se expressar, estudar por segmentos, né? Direitos humanos e segurança pública por segmentos, isso é muito importante. Na segurança pública, não deixe de observar, não é? A questão socioeducativa, tá? Se der tempo, não deixe de observar. A questão da ressocialização dos presos, né? Todo o processo que envolve a execução penal, o que acontece, não é? Por que essa ressocialização é afetada. Então, mas vá sempre na mesma ideia, tá? Sempre na mesma ideia de você trabalhar essas questões ali, começando das suas causas, as suas consequências e os seus mecanismos de mitigação, tá bom? Bom, espero ter ajudado a organizar um pouco a cabeça de vocês
tá certo? E desejo a vocês aí ótima temporada de estudo.